Olá, investidoras e investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jacinto Santos, sócio e analista do Fund Explorer e bem-vindos a mais um vídeo sobre fundos imobiliários. 5 fatos sobre o XPLG11, o fundo de galpões logísticos da XP. Então, vamos lá? Nesse fundo, ou melhor, nesse vídeo, tá? Eu vou falar sobre tempo do fundo, administrador e gestor, carteira, estratégia e os proventos, ok? O tempo do fundo. O fundo existe desde junho de 2018, ou seja, tem 2 anos aí do fundo, tá? Então, apesar de ele ser, vamos dizer assim, um fundo novo, ele já mostra um histórico interessante para que você, investidor, possa analisá-lo e decidir por investi-lo ou não nele, ok? Aqui, olha só que interessante, desde junho de 2018 aqui, até basicamente aqui um pouco mais para frente, né, a gente vê um aumento do número de investidores aqui considerável, né? Poxa, a gente tem aqui quase 849 mil, ante, por exemplo, na época, quase 200 mil. Então, aumentou mais de 4 vezes. Né? O que é muito interessante, porque quanto mais investidores, mais liquidez o fundo tem. Não só esse fundo, os fundos imobiliários têm, e, portanto, o mercado tem mais a ciência dos fundos e desse tipo de investimento. O que é muito bom e muito salutar para a indústria, tá? E além disso, o número de fundos registrados desde então só sobe, tá? E olha só, esse ano é o ano de 2020. Praticamente, a gente está quase igualando aqui o ano de 2019 em termos de fundos registrados na CVM, sendo que ainda tem 6 meses na frente. Então, esse número ainda vai aumentar, mesmo apesar da crise sanitária e econômica que estamos vivendo, tá? Uma prova disso, nesse próprio gráfico, o número de fundos na B3 já é maior, tá, que o número de fundos na B3 no ano passado. Então, ou seja, a indústria de fundos imobiliários tem potencial ainda para crescer, ok? Número 2, agora administradora e gestora, tá? A gestora é a XP Vista Asset Management, tá? Que é a gestora de recursos no geral da XP, e dentro dessa gestora de recursos existe um braço aí que cuida de fundos imobiliários, tá? E o administrador que cuida da parte operacional e burocrática do fundo imobiliário é a Vortex, distribuidora de títulos e valores mobiliários, tá? Aqui é a carteira do fundo, tá? Os galpões logísticos, eles são localizados nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Sendo que todos esses imóveis compõem aí 99% da carteira do fundo, e o restante 1% está em caixa, dinheiro em espécie e fundos de renda fixa de liquidez alta. Ou seja, caso o fundo precisar, ele basicamente tira esses recursos da parte do caixa e outra parte dos fundos de renda fixa, ok? Agora, estratégia, tá? Vamos lá. O setor de atuação dos locatários ou dos inquilinos, tá? 43% comércio varejista, o que é bom sinal, tá? Material de construção 13%, especulativo 10%, comércio e distribuição de alimentos 8%, logística 7% e 18% outros, tá? Que está pulverizado. Sobre os contratos de locação, 78% vencem acima de 2023, tá? Muito por conta de que 66% destes contratos são atípicos, contrato de longo prazo, ou seja, 10 anos ou mais, tá? Sendo que os outros restantes é típico, que dura mais ou menos aí 5 anos o contrato, ok? Sendo que o índice de correção monetária desses contratos, na maioria dos casos, é IPCA 54%, os outros 42% é o IGPM, também conhecido aí como índice do aluguel, tá? E a correção dos contratos, o adicional ali é feito pelo IPCFIP 4%, ok? Os locatários aqui, você tem a maioria no caso, tá? Que é a Via Varejo, tá? Que é basicamente aí, como o próprio nome diz, para o varejo, uma empresa também aberta em bolsa que vocês podem pesquisar a respeito, tá? Leroy Merlin aqui, ou Leroy Merlin, né? 13%, Renner 11%, GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar 10%, Especulativo Cajamar 10%, Dia 8%, Panasonic 5%, Unilever 4% e outros pulverizados 21%, tá? E a vacância é digno de destaque, 4% somente, o que é muito baixo para o setor, tá? Continuando aqui, a gente tem os dividendos
em reais por cota, tá? Olha só que interessante, aqui até basicamente abril do ano passado a gente tinha aí um intervalo entre 60 centavos e 70 por cota. Obviamente que ele veio baixando aqui um pouquinho, tá? Teve uma pequena volatilidade e nesse ano baixou ainda mais um pouco, ok? Então realmente aí o dividendo aí ele tá mais ou menos entre 0,55 e 68 centavos por cota, mais ou menos, tá? Então, basicamente, esse é o intervalo de pagamento de dividendos do fundo. E por último, aqui a gente tem o Dividend Yield, que é basicamente o rendimento por cota dividido pelo preço de mercado da cota, tá? É diferente essa análise porque ela dá em termos de porcentagem. Assim você pode comparar, por exemplo, com outros fundos imobiliários do mesmo setor ou, por exemplo, alguns títulos de renda fixa, tá? E também, por que não, ações, tá? É assim você consegue ver a atratividade em termos de yield desse fundo imobiliário em relação a outros títulos, tá bom? A gente tem aqui, novamente, a gente tem aqui, começou com um pouco mais de 0,30, depois ele subiu aqui, foi quase 0,80, foi variando bem pouquinho, teve aqui uma queda, mas realmente a gente tem uma queda mais brusca aqui, depois recuperou um pouco e está estabilizando aí um pouquinho. Tá bom, pessoal? Então é isso sobre o XPLG11. Não se esqueça de curtir esse vídeo, ativar as suas notificações e acessar o site do Fund Explorer. E caso você tiver interesse, adquirir a assinatura, ou os cursos ou a minha própria mentoria. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!